Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores do Rio discutem projeto do Executivo que propõe mudanças na Previdência Municipal. Parcela extra do Auxílio Carioca de R$ 500 é confirmada durante encontro de vereadores com o secretário de Fazenda. E a Câmara do Rio cria uma campanha de conscientização sobre o perigo da linha chilena. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com a discussão no plenário da Câmara do Rio do projeto que promove uma reforma na Previdência Municipal, aumentando a contribuição dos servidores aposentados e pensionistas. A repórter Simone Braga acompanhou a sessão. A sessão plenária desta terça-feira abriu com a continuação da primeira discussão do projeto de lei de autoria do Poder Executivo. O projeto prevê a reforma previdenciária do município. A proposta faz parte de um pacote de medidas para sanear e reforçar o caixa do Fundo Especial de Previdência do município do Rio, o FUNPREV. Uma das fontes desse reforço será o aumento na alíquota previdenciária dos servidores de 11% para 14%. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo tramitou em regime de urgência aqui na Câmara Municipal do Rio. Vereadores favoráveis e vereadores contrários se manifestaram sobre o projeto. A oposição falou do impacto nos rendimentos dos servidores. Isso aqui é uma loucura. A gente está indo na contramão do mundo. Não tem nenhum outro país do mundo que esteja fazendo o que a gente está fazendo. Ajuste fiscal no meio de uma pandemia. Tirando o salário do servidor da saúde, do servidor da educação, no meio da pandemia. Os senhores podem estar certos. Quem digitar sim, vai estar se associando a uma política criminosa contra os servidores públicos. A gente cobra, muito antes de querer se mexer para pior na Previdência, o fim das renúncias fiscais de grandes empresas, uma forte política de cobrança da dívida ativa, um pagamento da dívida do Tesouro com o FUNPREVI, que já mencionei aqui, uma transparência total na restauração desses recursos, a instauração de uma política séria e transparente de aproveitamento econômico do patrimônio imobiliário da municipalidade. O IPTU progressivo, como já mencionei aqui, ou seja, há saídas, sim, desde que se tenha uma perspectiva de uma sociedade diferente, de respeito absoluto ao servidor público que atende à própria população. Duas emendas foram apresentadas, uma pela Comissão de Justiça e Redação e a outra pelo vereador Valdir Brazão, com a coautoria do vereador Pedro Duarte. A gente não quer que se permita alienar royalties de petróleo para colocar recurso na prefeitura sem que passe pela casa. A gente não é contra o governo, a gente vota no que a gente acha certo. Mas essa casa não pode abrir mão da prerrogativa de estar fiscalizando o prefeito. Depois de muitas horas de discussão, em sessão extraordinária, o projeto foi aprovado em segunda discussão com a emenda da Comissão de Justiça e Redação e seguirá para a sanção do Poder Executivo. E eu tive o prazer e o privilégio de votar do lado dos servidores e tenho certeza que a partir desta votação, o meu rosto não estará escrachado nas redes sociais. Declaração de voto. No meio de comunicação, como alguém que em plena pandemia votou contra os trabalhadores, votou contra os servidores. É com a mais absoluta tranquilidade e consciência limpa que eu dou o meu voto a favor de uma reforma que olha pela cidade do Rio de Janeiro. E digo mais uma vez, quem está aqui tem que ter coragem de assumir responsabilidades para mudar, de fato, a vida da população carioca. Não deu. Ficamos muito na beirada. Foi muito justo o placar, né? Que pena que a gente saia de uma votação tão dividido. Sinaliza, viu, servidoras e servidores, sinaliza que, de fato, o tema é polêmico e que vocês fizeram um trabalho muito bem feito. Então, parabéns aos servidores e aos servidores do município do Rio de Janeiro. Contem sempre conosco. Sem dúvida nenhuma, foi um embate que nós travamos mais difícil até aqui, talvez seja o que mais será difícil ao longo desse ano, mas a Câmara teve coragem. Quero muito agradecer aos vereadores que permaneceram aí durante a sessão, durante esse debate, firmes, deram voto no sim. Agradecer a cordialidade do debate também
com a oposição votando contrário, a todos os vereadores que votaram contrário, faz parte da democracia. Dizer que hoje é uma vitória do Parlamento da cidade do Rio de Janeiro, mas, sobretudo, da cidade e do servidor municipal. Agora é oficial. Durante uma reunião na Câmara de Vereadores, o secretário municipal de Fazenda anunciou que a prefeitura vai pagar aos vendedores ambulantes e barraqueiros fixos da orla uma parcela extra do Auxílio Carioca no valor de R$ 500. O presidente da casa, vereador Carlos Caiado, ressaltou a importância dos 60 milhões de reais doados pelo Legislativo Municipal para que o auxílio se tornasse uma realidade. O presidente da Casa Legislativa, vereador Carlos Caiado, lembrou que a Câmara vem trabalhando para amparar, nesse momento de pandemia, quem mais precisa. Caiado citou ainda os 60 milhões de reais doados à Prefeitura, ajudando a viabilizar o Auxílio Carioca, que amparou com o valor de R$ 500 barraqueiros e vendedores ambulantes da orla. Essa Casa Legislativa doou 60 milhões de reais, um momento muito difícil para aqueles que mais precisam. E a Prefeitura criou o projeto Auxílio Carioca, na qual atinge os barraqueiros e ambulantes cadastrados pela Prefeitura. E hoje foi o momento de reunir e solicitar também à Secretaria, que foi acatado pelo secretário Pedro Paulo, na qual eu agradeço muito a presença do Executivo, em nome do secretário Pedro Paulo, a expansão desses R$ 500 que esses barraqueiros receberam no primeiro momento de restrição do decreto da cidade e se estendeu. Então agora vão receber o segundo auxílio de R$ 500 e a solicitação de diversas delas também que nós conseguimos viabilizar no dia de hoje, que os auxiliares desses barraqueiros também possam receber ajuda nesse momento que mais precisam. Parlamentares ressaltaram a união de esforços entre a Casa Legislativa e a Prefeitura. Foi a primeira vez dentre mais de 600 milhões que a Câmara já doou à Prefeitura da cidade, devolveu para a cidade do Rio de Janeiro, que ela doou especificamente para atender a um serviço prestado ao povo carioca. Como serviço de táxi na cidade, o serviço da praia é um patrimônio cultural. Os turistas, quando vêm para a cidade do Rio de Janeiro, os moradores, os frequentadores da praia, sempre tem ali nos seus barraqueiros não só uma pessoa que vai vender um produto que ele esteja querendo consumir, mas está ali um amigo, uma pessoa que ele bate papo, que ele conversa todo dia. Barraqueira há mais de 30 anos na orla da praia, Quitéria viu sua renda diminuir durante a pandemia. Agora ela agradece a chegada do auxílio. Estamos buscando o apoio junto à Prefeitura do Rio de Janeiro para estar dando esse suporte viável para que a gente possa atravessar esse momento tão difícil para nossa categoria, como toda a cidade que está vivendo nesse momento. Na primeira rodada do Auxílio Carioca, foram beneficiados cerca de 1.200 barraqueiros e ambulantes cadastrados. Na reunião, o secretário municipal de Fazenda, Pedro Paulo, anunciou mais uma rodada do Auxílio Carioca no valor de R$ 500 para os barraqueiros e vendedores ambulantes da orla. E dessa vez, os auxiliares desses barraqueiros também serão contemplados com o benefício. Nada mais justo do que aqueles comerciantes que são prejudicados, nós possamos oferecer a eles mais uma rodada do Auxílio Carioca. Nós tínhamos, num primeiro momento, disponibilizado R$ 500, agora outros R$ 500. O secretário ainda pediu 48 horas para analisar a situação de cerca de 1.000 barraqueiros que atrasaram o pagamento de taxa à Prefeitura. Ficamos de dar uma resposta em 48 horas quanto a essa suspensão. Ela não pode ser um cancelamento de uma toalha, porque daí teria que ter a aprovação dessa casa para uma suspensão de alguma taxa. Então, nós podemos empurrar um pouco, aliviar nesse momento difícil para os barraqueiros, para os ambulantes a tiracola, o pagamento da TUAP durante esse momento. E mais 2 comissões especiais foram instaladas na Câmara do Rio nessa terça-feira. A primeira comissão especial instalada tem a finalidade de acompanhar, estudar e analisar a questão da habitação e da moradia adequada na cidade do Rio de Janeiro. O vereador Zico será o membro, Mônica Benício relatora e Raimon presidente. A comissão vai se reunir mensalmente. Na próxima semana será agendado um encontro para definir o plano de trabalho. De acordo com dados da comissão, cerca de 450 mil famílias não têm acesso à moradia adequada. Os parlamentares decidiram que a ocupação do centro será uma das prioridades.
Já a segunda comissão especial tem a finalidade de acompanhar, estudar e formular políticas públicas para os trabalhadores de aplicativos de entrega. O parlamentar Dr. João Ricardo será um membro, Tarcísio Motto relator e a presidência ficará com Raimon. A próxima reunião ainda será agendada. Esse fenômeno da uberização é um fenômeno que atinge a humanidade, o planeta inteiro, e precisa do olhar do legislador no sentido de tentar garantir ao máximo condições de trabalho para esses trabalhadores, né? Eles muitas vezes são submetidos a condições de exploração equivalentes à época lá da Revolução Industrial, né? Horas infindáveis de trabalho, sem nenhum tipo de condição, sem nenhum tipo de direito, e nós não podemos mais fechar os olhos para isso e precisamos caminhar para um sentido de garantia de direito para esses trabalhadores. O nosso mandato também tem sido procurado por muitos trabalhadores de aplicativo. A gente tem falado muito com o pessoal que lida com motocicleta, os motoboys, e é um pessoal que, nesse período aí de uberização, na verdade, constitui uma nova parcela significativa da classe trabalhadora, que é muito explorada, né? A gente tem que ter um olhar muito cuidadoso. E você vai ver no próximo bloco. Vereadores recebem secretário municipal para discussão de projeto que altera a legislação urbanística da cidade. A Câmara do Rio recebeu nesta terça-feira o secretário municipal de Planejamento Urbano. Fajardo deu detalhes do projeto de lei do Poder Executivo que altera a legislação urbanística da cidade. A iniciativa do encontro foi do presidente da Casa, vereador Carlos Caiado. O secretário afirmou que existem pontos do projeto a serem melhorados e destacou que a legislação urbanística da cidade está ultrapassada com relação às outras cidades como São Paulo e Belo Horizonte. A gente precisa romper essa ideia de que o edifício histórico, pelo seu valor cultural, ele só deva ter uso cultural. Na verdade, ampliar a economicidade dos edifícios históricos é muito importante. Esses edifícios, estando recuperados, eles melhoram a imagem da cidade, eles melhoram a percepção e a reputação da cidade. E com isso, então, no caso específico do Rio de Janeiro, que é uma cidade muito atraente, de atração de visitantes, isso ajuda a fazer com que todo esse sistema econômico urbano possa funcionar melhor. Parlamentares participaram do encontro. Os vereadores lembraram que esse ano a Câmara está discutindo o novo plano diretor para a cidade. O plano diretor é a nossa mais importante lei, ela é uma lei geral, ela é uma lei que ordena o território, ela tem a função de promover um bom desenvolvimento urbano, fazer a proteção ambiental, fazer a inclusão social, de fazer com que a economia da cidade possa funcionar melhor. Por isso, ela é uma lei geral e ela precisa ser discutida com a Câmara dos Vereadores, com a sociedade civil, com entidades especializadas, e nós vamos fazer isso até o final de junho. Um projeto aprovado na Câmara do Rio cria uma campanha de conscientização sobre o perigo da linha chilena. Segundo estimativas, acontecem por ano no Brasil cerca de 500 acidentes envolvendo linha chilena ou cerol e 25% deles são fatais. Um susto que poderia ter se transformado numa tragédia. Estava andando de bicicleta na rua onde eu morava com a minha mãe e com meu pai e os meninos estavam soltando pipa. E quando eu passei de bicicleta, eu senti que agarrou alguma coisa no meu pescoço e voltei. Nisso que eu voltei, eu continuei andando de bicicleta, depois eu passei a mão, meu pescoço estava cheio de sangue. Eu desesperada, larguei a bicicleta, fui falar com a minha mãe e aí a gente ela viu e entendeu que eu estava machucada por causa da linha chilena. A linha chilena, que quase tirou a vida de Viviane aos 10 anos, é uma mistura perigosa feita com quartzo moído e óxido de alumínio. De acordo com especialistas, ela pode cortar até 4 vezes mais do que a linha com cerol, uma mistura de pó de vidro com cola. Motociclistas têm sido vítimas da linha chilena. Em 2019, eles fizeram um protesto na praia de Copacabana, enterrando pipas pretas na areia. Na internet, criaram uma campanha de conscientização chamada Cerol Mata. A nossa luta é contra o mau uso dessa brincadeira, tá? Nós não aceitamos essas linhas que ceifam vidas. Já perdemos várias pessoas, e não é só para o público, para as pessoas que andam em motocicletas, pessoas que transitam nas ruas. 2 leis municipais tentam combater o problema na capital.
Uma de 1996, da ex-vereadora Rogéria Bolsonaro, proíbe o uso do cerol. A outra, de 2012, da vereadora Vera Lins, proíbe o uso e a comercialização da linha chilena. A multa é de R$ 320. Uma lei estadual de 2019 proíbe a venda, a posse, o uso e o transporte da linha chilena. Em 2020, o Disque Denúncia recebeu 2.816 queixas contra a linha chilena. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal do Rio também recebe denúncias sobre a linha chilena desde 2019. São cerca de 60 ligações por mês. De acordo com dados do movimento Cerol Mata, baseados numa pesquisa da Associação Brasileira de Motociclistas, por ano acontecem no Brasil cerca de 500 acidentes provocados pela linha chilena. 25% deles são fatais. Aqui no Rio, a Câmara de Vereadores acaba de aprovar, em segunda discussão, um projeto que cria uma campanha de conscientização sobre o perigo da linha chilena. A nova lei obriga lojas que vendem pipa a ter um cartaz alertando sobre a proibição da venda e uso da linha chilena ou com cerol ou qualquer outro material cortante. O cartaz também deve lembrar da lei que proíbe o cerol no município do Rio. A legislação assegura ainda o apoio psicológico e psiquiátrico para vítimas e familiares e apoia o retorno ao trabalho. A lei também obriga as unidades municipais de saúde a registrar os casos e a divulgar os dados no site da Prefeitura do Rio. O projeto do vereador Dr. Carlos Eduardo teve como base o aumento do número de acidentes com entregadores durante a pandemia do novo coronavírus. Edson trabalha com entregas há 8 meses e tem medo de ser mais uma vítima da linha chilena. A gente está trabalhando, então a gente às vezes pode não ver, porque a gente fica atento ao telefone, né? Que a gente usa o aplicativo, então uma linha dessa, só de encostar, pode acidentar a gente muito feio, né? E aí não vai ter ninguém para poder socorrer, que é o que mais acontece aí. Marcelo é motoboy há 10 anos e já cortou o dedo com uma linha chilena enquanto trabalhava. Ele conta que 3 amigos ficaram feridos gravemente depois de terem sido atingidos no pescoço. Ele defende uma punição ainda mais rigorosa para quem usa a linha chilena. Tinha que até prender, né? Quem fosse soltando pipa com linha chilena. E uma campanha do Hemorrio, com o apoio de aplicativos de transporte de passageiros, tenta reverter a queda nas doações de sangue registradas durante a pandemia do novo coronavírus. A campanha Viagem Solidária prevê que o doador receba descontos de até R$ 30 em viagens de ida e volta para o Hemorrio. Paulo Eduardo é um doador assíduo. Ele conta que começou a participar da campanha para ajudar um amigo e permanece até hoje. Eu já sou doador há algum tempo já. Aqui no Hemorrio já é a 4ª vez que eu vim doar. E essa necessidade de doação surgiu de ajudar um amigo meu que estava com a mãe operada. E assim eu comecei a fazer as doações para os bancos de sangue do hospital onde ela estava. E depois vim aqui para o Hemorrio e me candidatei. E assim faço, né? Ajudar o próximo. É importantíssimo essa campanha, né? Fazer a propaganda do negócio, né? Para que mais pessoas fiquem engajadas em doar sangue. Em apenas 12 dias do mês de abril de 2021, o Hemorrio perdeu cerca de 1.700 doadores, comparado ao mesmo período do ano passado. O Banco de Sangue do Hemorrio, que atende mais de 80 hospitais públicos e privados do estado, registra atualmente um déficit de 45% nos estoques. Eu fiz uma comparação agora nos primeiros 12 dias de abril, comparando com o ano passado, 2020, nós tivemos só nesses 12 dias uma diminuição de comparecimento de 1.700 doadores. É muito grande. Então isso está nos preocupando demais. Com apenas uma bolsa de sangue é possível ajudar até 4 pessoas. E é muito fácil. A doação pode ser feita aqui no Hemorrio ou em coletas externas. A campanha Viagem Solidária do Hemorrio vai até o dia 30 de abril e tem o apoio dos aplicativos da 99 e Uber. A ideia é oferecer até R$ 30 de descontos para quem for doar sangue durante esta semana. Facilitando o transporte desses doadores, talvez venham mais doadores aqui com mais facilidade, se expondo menos, né? Os que têm mais receio, né? Tem um transporte mais personalizado, né? Então tem esse desconto que a Uber está oferecendo e a 99. Dona Rosenilda de Moura é doadora
Estava com medo da pandemia, mas foi até o Hemorrio fazer a doação. Fiquei com medo de ficar pegando condução e vim, né? Aí só que uma sobrinha minha falou que um amigo dela sofreu um acidente e precisava muito. Aí eu falei, então agora é a hora de voltar. Vou fechar os olhos e vou, né? Vou lá porque tem não só ele, mas tem pessoas que precisam. A Câmara do Rio comentou a iniciativa. Eu queria fazer um apelo à população da cidade do Rio de Janeiro que vá doar o sangue. Aproveite essa brilhante iniciativa, tanto do Hemorrio como da Uber, e aproveite. Tenha certeza que com a doação de sangue você vai salvar uma vida. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.